livrai-nos, Deus nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus prezados irmãos, podem se sentar. Feliz Natal para todos. Todos tenham a alegria que nosso Senhor veio nos trazer, nascendo da Virgem Maria, numa pobre gruta em Belém. Mas a respeito desse menino que nasce pobremente em Belém, nós acabamos de rezar, aliás, o padre rezou ali, dizendo: brilhou sobre nós um dia sagrado. Brilhou sobre nós um dia sagrado. Vinde, povos, adorai o Senhor. Hoje, uma grande luz desceu sobre a terra. A gente pode dizer assim, mas todo dia não tem brilho e todo dia não é um dia de luz? Se acontecesse um dia que não houvesse luz, a gente ia aguardar, a gente ia ficar apavorado, com medo. Olha, hoje não apareceu a luz. Mas essa luz de que nós estamos falando não é a luz criada que Jesus criou. Nós acabamos de ouvir a Sagrada Escritura, São João dizendo, tudo foi feito por Ele. Então essa luz que foi feita por Ele, não é essa luz que nós celebramos hoje, não é a luz do sol, mas nós celebramos o autor do sol, Criador. Esta é a luz que baixou e que veio até nós. Interessante que é então uma luz diferente, mas eu quero recordar com os senhores aqui 3 coisas e depois tirar uma lição para nós nesse dia de hoje. Essas 3 coisas são os 3 introitos que a igreja nesse dia do Natal, da noite até agora, o dia, nos propõe. Ontem à noite, quem foi à missa, ouviu a igreja cantar: nasceu-nos um menino, um filho nos foi dado, o império repousa sobre os ombros, e ele será chamado mensageiro do grande desígnio de Deus. Então nós estamos aqui celebrando um menino. Mas que menino é esse? Deus que se fez menino, que se fez uma criança. Quando, por exemplo, nós seres humanos, essas crianças aí, ou nós mesmos, nós queremos assim aparecer importantes, nós pensamos em um alto personagem. As crianças pensam em ser super-homem, em derrubar os outros, estragar os outros. Nós pensamos orgulhosamente. Nós gostaríamos de ter muito dinheiro, de não morrer, de ajudar muitos outros, mas aparecer como sendo os melhores, melhor jogador, melhor isso, melhor. Nós não pensamos na humildade. Nós não pensamos em ser o que nós somos, simples, limitados, humildes. Nós pensamos em algo imaginário acima de nós. Nós somos orgulhosos. Nós pensamos em algo que nós não conseguimos e não vamos conseguir alcançar. Aí Deus se faz um menino, de acordo com suas promessas, com os profetas, e ele é a grande luz que nós precisamos ter. Aí nós cantamos: nasceu-nos um menino, um filho nos foi dado. Como Deus assim, como a bondade de Deus nos mostra que o que mais deve existir em nós e ser praticado será a bondade para com o nosso semelhante. Essa devia ser
a nossa missão, o nosso grande desejo de querer ser bons com os outros, mas não querer nos sobrepormos sobre os outros, mas ajudar os outros. E o espelho e o modelo disso é Deus, que se fez homem para nos ajudar, fazendo-se um menino. Nasceu-nos um menino. Se a gente criasse uma religião, inventasse a nossa, a gente ia fazer um negócio super diferente. Mas Deus tem os caminhos contrários. Deus é Deus. Nasceu-nos um menino, um filho nos foi dado, e esse menino, sobre esse menino, repousa o império de tudo. Eu quero lembrar também o que de madrugada alguns padres poderiam ter rezado. A gente chama de missa da madrugada. Aliás, essa missa aqui é a missa do dia que eu acabei de recordar. Agora eu quero recordar a missa da madrugada. Na missa da madrugada, o introito, a gente chama de missa da aurora, é assim: hoje brilhará uma luz sobre nós, porque nasceu-nos o Senhor. Se Deus nasce, se torna criança e nasce, e é uma grande luz para nós. Ele se chama Admirável, Príncipe da Paz, Pai do século futuro, e o seu reino não terá fim. Porque Deus veio e Ele inicia aqui na terra um reino, um povo que vai permanecer eternamente, não terá fim. Mas nasce. Na missa de ontem, que foi a missa de ontem, a igreja nos fala dessa geração. Deus quis fazer isso. Deus quis fazer uma geração, gerar o seu filho. Claro que essa geração a que o introito se refere é Jesus, que é gerado pela vontade de Deus, por obra do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. O Senhor me disse, diz o Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então nosso Senhor é Deus, nosso Salvador, que vem a nós, mas vem de uma forma cheia de bondade, cheia de atrativo para o ser humano. Deus que vem para não nos fazer medo, mas atrair a nossa atenção, a nossa simpatia, o nosso amor para Ele, e para mostrar que Ele nos ama, e no tanto que Ele se faz humilde, e não quis nascer também num palácio, né? Se fosse um menino que nasceu num lugar rico, então, olha, mas não é. Ele nasceu na pobreza. Ele nasceu em Belém. Ele nasceu ali sem ter uma casa própria. Ele nasceu num presépio e foi colocado numa manjedoura. Tudo isso, meus amados irmãos, para mostrar a bondade de Deus. Um Deus é bom para todos. Deus não veio para os ricos, Deus veio para todos, para os pobres, para os ricos, para todos, e mostrar a bondade e o amor de Deus. E Ele que fez tudo, e quis fazer assim, para atrair o nosso coração, o nosso amor para Ele, e também para nos ensinar, que Ele é o principal. Eu quero tirar agora uma pequena lição. Vamos pedir a Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, que ela nos abençoe, que ela nos mostre Jesus, que ela nos encante, que ela atraia a nossa atenção, o nosso amor para com Jesus, nosso Salvador, nosso Criador, nosso Deus, nosso Mestre, nossa luz. Existe em Belém a chamada Igreja da Natividade, e para a gente entrar nessa igreja que honra o nascimento de Jesus nesse dia, todo mundo que quiser entrar para ir até a gruta onde Jesus nasceu,
tem que passar por uma porta estreita. É uma porta assim de 1 metro para a entrada da porta. Você não pode entrar a cavalo, você não pode entrar em carrinho, você tem que se abaixar e entrar. Porque assim como Deus se abaixou até nós para nos elevar, para que nós sejamos elevados, nós temos também que nos abaixar diante de Deus. É com humildade que nós nos aproximamos do menino Jesus. E não basta somente passar por aquela porta. Você entra na igreja, já passou por uma porta estreita, e para você chegar até a gruta, onde aquela luz baixou para iluminar a humanidade, você tem que se abaixar mais ainda. Você tem que botar sua mãozinha no chão e passar ali, para se aproximar de nosso Senhor. E por isso Jesus, no seu evangelho, tantas vezes ensinou, que essa igreja é uma igreja simbólica, foi por motivos históricos que as coisas são assim complicadas, mas ela é bem simbólica. Lá no evangelho, Jesus muitas vezes nos ensinou: quem se humilha será exaltado. Mas se humilha quem? Diante de Deus, diante da verdade, diante do bem. Nós devemos sempre nos humilhar, e com isso nós teremos alegria e Deus nos exaltará. E o cristianismo é assim. Eu quero ser um bom cristão? Quero. Então olha, diante de Deus tem que estar pronto para me humilhar, para fazer a vontade de Deus, para ajudar um pobre, para eu falar a verdade, para eu andar corretamente. É o caminho de nosso Senhor. É esse convite que Ele já faz, não falando, mas nos ensinando. Ele, esse estado de menino, de criança, mas que tem o império sobre ele. Ele nos convida para participar do seu reino, do seu império, mas fazendo o que Ele nos ensina na terra. E meus amados irmãos, é essa luz que nosso Senhor nos mostra, é essa luz que deve nos guiar, a luz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, das suas palavras e de seus exemplos. Então que Nossa Senhora mova o nosso coração durante todo o ano que começa, que nós queiramos andar debaixo dessa luz que é nosso Senhor Jesus Cristo, e todos os dias quero estar sempre iluminado por Jesus, dia e noite. É como aquele povo que saiu do Egito e que durante o dia eles viam uma nuvem branca, brilhante, e à noite aquela nuvem, ela era iluminada, ela estava sempre ali, guiando o povo. Assim é nosso Senhor na nossa vida. Em nenhum dia da minha vida eu posso dizer: não, hoje eu não preciso de Jesus, hoje eu deixo Jesus do lado. Nenhum dia. Nosso Senhor está sempre nos iluminando e nos guiando, deve ser sempre assim. Desejo de coração a todos um santo e abençoado Natal, e que essa luz que misteriosa, que as Escrituras falam que é Jesus, esteja sempre com cada um de nós durante toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.